O cordel é uma arte que muito me contagia. Dessa arte faço parte com prazer e alegria. Comecei de menininho, aprendi a fazer sozinho, verso, métrica e rima, só tenho me aprofundado no dom que tenho ganhado do meu mestre lá de cima. Muito bem, e a gente abre o programa de hoje, Café com Poesia, com esses versos de Cícero Manuel de Lima Alves, que vem lá de uma cidade chamada Santana do Mundaú, né? Isso. E então, cordelista, como é que surgiu isso da sua vida, você como cordelista? Quem influenciou você? Como é que surgiu isso aí? Eu fui criado no sítio, na zona rural, lá de Santana do Mundaú, com minha família, ajudando meus pais, meu avô no trabalho da roça. E eu cresci ouvindo rádio, ouvindo minha mãe, indo com minha mãe aos terços da região, né, minha mãe cantando aqueles benditos de Romaria, do Juazeiro do Norte, que poesia pura, né? Só aquelas rimas lá nos ouvidos. Ouvindo toada, ouvindo repente, ouvindo aboio. Então, com 10 anos de idade, eu arrisquei meus primeiros versos. Eu queria ser cantor e eu achava que para ser cantor você tinha que escrever suas letras. Então fui escrever as minhas letras e saíram lá umas quadrinhas e eu fui fazendo. E depois eu estava escrevendo histórias em versos, mas eu nem imaginava que aquilo era literatura de cordel. Não sabia que aquilo era literatura de cordel. E eu ouvia meu avô dizendo para mim, meu avô sempre me dizia assim, meu avô conhecido lá na região por Mané Curador, que não cura. E ele dizia para mim, você tem tanta leitura, mas não lê um folhete. E eu dizia, o que é folhete? Eu sei lá o que é isso, né? Até que eu cheguei à escola, no ensino médio, a professora chegou um dia e disse, hoje a gente vai trabalhar literatura de cordel. E ela trouxe os folhetos, né? Leu um pra gente, e quando eu escutei, eu disse, professora, eu faço isso daí. Ela disse, Cícero, você faz cordel? Faço. Quer ver? Aí eu abri o caderno e puxei uns que eu já montava, que eu já escrevia a caneta mesmo. E quando ela viu, disse, isso é literatura de cordel, e tá bem feita. Vamos fazer o seguinte, eu ia trazer um autor pra gente trabalhar na sala. Já que temos um autor na sala, vamos trabalhar o autor da sala. Você vai escrever um cordel pra gente trabalhar na escola. Aí eu fui para casa, decidi a escrever, escrevi uma história chamada O Casamento Forçado. Aí escrevi a história, um colega meu de sala digitou, foi a primeira vez que um cordel meu foi digitado, então ele digitou, montou o encarte e tudo, e me trouxe aquele folhetinho. Quando eu vi, eu fiquei muito feliz, né? Então começou ali, na escola. Foi ali que começou. Uhum. E pedi que ele digitasse outros, e ele digitou outros que eu já tinha. E comecei ali divulgando na escola, né? O pessoal ali dentro da escola foram conhecendo meu trabalho. Depois comecei a também divulgar em rádios, aí a outras escolas. E começou ali, até eu chegar na Universidade Estadual de Alagoas, a UNEAL. E quando cheguei lá, as portas se abriram. Fui aluno do atual reitor da UNEAL, o Jairo. Uhum. E ali ele conheceu meu trabalho e me propôs a edição de um livro com patrocínio da universidade. E o livro saiu em 2014, o Versos de um Cordelista. Esse livro. Este livro aí, né? Uhum. Onde a gente juntou peguei alguns folhetos que eu já tinha publicado desde os primeiros até aquele ano então. E saiu o livro, foi colocado no livro, né? O livro saiu, foi bem aceito, foi bem divulgado, bem trabalhado e deu certo. Uhum. Então, foi ali onde o povo da minha região, lá no Vale do Mundaú, passou a conhecer o Cícero. E você publicou pela Viva, né? Pela editora Viva. Isso, pela Viva. Esse livro está esgotado?
Esse livro esgotou, ele, né, não tem mais. Na internet eu vejo alguns sites em que tem alguns anúncios à venda. Não sei se ainda existe esse livro lá, mas quando eu encontro um eu vou lá buscar. E você pretende fazer uma reedição dele? Pretendo fazer uma reedição dele, porque foi bem aceito esse livro, né? Foi bem legal. É o meu primeiro filho, né? Uhum. Então eu pretendo. Aí em seguida você foi fazendo literatura, fazendo os cordéis, não é isso? Sim, sim. E vendendo cordel. Eu não tenho um ponto de venda. Tipo assim, eu vendo em tal canto. Quem quer adquirir o meu cordel me procura, ou entra em contato, eu quero aquele cordel. Aí eu passo. Eu vendo mais meus cordéis nas escolas, né? Eu tenho feito, agora em 2017, eu fiz um trabalho muito legal nas escolas, em palestras, inclusive agradeço demais aos amigos, professores que me convidaram para as escolas. Estudando com eles dentro da universidade, então eles me conhecem na universidade, meus parceiros mesmo do curso de letras. Então, quando a gente sai da universidade, vai para a escola, então quando eles foram para a escola, já conheci o Cícero da universidade, né, o cordelista. Então levaram para as escolas o meu nome, o meu trabalho. Aí vai lá na minha escola, vai lá em Santana do Mundaú, vai lá nos Palmares, vai em Branquinha, vai em São José da Laje, Ibateguara, Rio Largo, Maceió. Então tenho ido nessas escolas e junta todos os alunos para ouvir, pegar no folheto de cordel, muitos que nunca nem viram, né? Que às vezes nem os pais dele sabem o que é, só os avós daquela época da zona rural de muitos anos. Então é muito legal isso. Agora uma outra coisa interessante, além disso, a publicação do seu livro, esse segundo livro, foi uma reunião de poesias que você já publicava em cordel ou é independente? Não, independente. O livro foi fruto de um edital, né? E eu resolvi me inscrever. Então, eu coloquei neste livro, já no segundo livro, né? Um cordel atrás do outro, aquilo que eu tinha escrito de melhor depois deste, né? Depois do primeiro, né? Então, foram uns 3 anos. O Verso de um Cordelista saiu em 2014. Então, 2017, 3 anos, né? Então, peguei o que eu escrevi em 3 anos e fiz uma seleção para montar esse livro, né? Então, peguei aqueles cordéis que eu achava que era legal, né? Então, um cordel atrás do outro reúne... eu acho que o cara que aprecia e que gosta da literatura de cordel, ele deveria dar uma olhada nesse livro. Porque eu coloco nesse livro a verdadeira literatura de cordel, né? Eu trago os romances, as histórias de humor, as histórias dos matutos, as histórias de encanto, aquele mundo encantado do cordel. Trago homenagens que eu faço à minha terra, à minha mãe, a meu pai, né? Então, é um livro que eu coloco a minha cara mesmo, né? A minha cara. Esse livro, ele tem inclusive aqui a estrofe de destaque, né? Sou um poeta do mato, das bandas do interior, um poeta cantador que faz da vida um relato. Perdoe o meu verso chato, medido na cantoria. Nunca me atreveria a fazer verso sem rima, como alguns lá de cima fazem com a poesia. Então, eu estou em casa. E essa é uma estrofe do poema que abre o livro. O poema se chama Poeta do Interior. Você lê poesia de cordel de outros poetas? Leio. Leio sim, Leandro Gomes de Barros, Patativa do Assaré. Então, são meus ídolos da literatura popular. É maravilhoso, né? Também. Maravilhoso, né? Isso, muito. O Leandro Gomes de Barros, também extraordinário, né? Cordelista. Sim. Famoso. Tem um outro, não era cordel, aí a poesia mais nordestina, poesia popular nordestina, sim. Que era o Zé Limeira, o poeta do absurdo. Isso. Também maravilhoso, né? Aqueles versos loucos, né? De trazer Jesus andando de moto, né? Quando Jesus veio ao mundo foi só para fazer justiça. Com 13 anos de idade discutiu com a doutoriça.
com 30 anos depois você tô praça da polícia. Mas é interessante, rapaz, e essa coisa você um garoto, um cara tão jovem e tal, abraçar dessa maneira como você abraça a literatura de cordel. Muito bem. Gostaria que você lesse algumas coisas, porque o programa é para isso, também tem esse objetivo, de você colocar aqui para os nossos telespectadores um pouco da sua poesia. Você pode interpretar lendo, ou, se você tiver ela guardada na memória, melhor. Beleza. Eu vou fazer um poema do primeiro livro, que meus colegas mesmo gostam muito desse poema. Nas minhas apresentações, onde eu vou nas escolas, às vezes os professores já conhecem, recita aquele, eu vou olhar no meu blog, o blog também, www.versos de um cordelista, vai lá e encontra e diz, eu gostei daquele, recita, que é o homem que adormeceu e sou eu beijando uma égua. Vamos lá. Esse poema diz assim: ontem à tarde eu encontrei meu amigo Zé Maria, a mão dele eu apertei e botemos o papo em dia, algo que lhe aconteceu, lá ele contou pra eu, e hoje eu peguei pensar, pois como poeta sou, o que ele me contou em versos eu vou narrar. Zé Maria me contou que num dia de invernada, foi pra cama e se deitou com sua esposa amada, na cama ele agarrou ela e grudado no corpo dela, o danado sonecou, com a esposa agarrado, um sonho amaldiçoado, na soneca ele sonhou. Ele sonhou que estava passeando num cercado, e enquanto ele passeava, houve algo inesperado. Uma égua no momento viu o coitado lá lento e dele se aproximou. Quando ele avistou ela, correndo se afastou dela, mas ela lhe acompanhou. Numa cerca ele parou e lá ficou encostado. Mas a égua não parou, foi e ficou do seu lado. Ele então olhou para ela e disse, éguinha bela, o que você quer com eu? A égua deu mais um passo, deu um relincho em compasso e veja o que aconteceu. No rosto de Zé Maria, o focinho ele encostou. Com medo o pobre tremia e veja o que se passou. Na boca do coitadinho ela grudou o focinho e deu um beijo colado. O animal não deu trégua e Zé com nojo da égua se defendeu enraivado. Sendo beijado por ela, ele inchou que só o cão. Aí no focinho dela ele então meteu a mão. O beijo a égua parou, aí o sonho acabou e Zé acordou-se irritado. Viu a esposa chorando com a venta toda sangrando e o pau do nariz quebrado. Aí ele perguntou, mulher, o que aconteceu? A mulher para ele olhou e assim lhe respondeu. Você estava ressonando, eu peguei lhe abraçando, lhe dei um beijo colado. Aí você se trouxeu, encheu a mão e me deu um tabefe condenado. Zé Maria, nessa hora, para ela o sonho contou, só que a sua senhora nele não acreditou. A pobre, passando mal, partiu para um hospital e ele saiu atrás dela, tristonho se desculpando e a toda hora contando o sonho horrível para ela. É isso aí. Muito bonito o poema, rapaz. Interessante, muito bonito, muito criativo, né? Pois é. Ele tá sonhando. O rapaz estava lá sonhando. Muito bem. Então, aí a sua trajetória, você sempre está fazendo, se apresentando os poemas, interpretando, viajando, vendendo seus cordéis. Tem uma vida assim intensa com relação à sua criação poética? Acho que nem muito. Acho que o ano que eu mais trabalhei com isso foi 2017, né? Nessas escolas, né? Fui chamado para muitas escolas, aqui em Maceió, Rio Largo, União dos Palmares, trabalhei muito nessas cidades, nas escolas, então chego lá na escola, junto aos alunos, recito os poemas, falo sobre a literatura de cordel, a sua história, então, e vendo meu cordel, vendo meu livro, e tô aí, né? A gente vai falar mais, inclusive, sobre a sua poesia, sobre interpretação você interpretando os seus poemas, já depois do nosso intervalo. A gente retorna daqui a pouco com o programa Café com Poesia. Já, já.
Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Então retornamos ao programa Café com Poesia, conversando com Cícero Manuel, está vindo de lá de Santana do Mundaú. E a gente dialogando no primeiro bloco e tal, você disse um poema, falamos sobre a sua trajetória, né, o processo criativo e tal. E agora queríamos ouvir mais poemas seus. Beleza. Eu vou contar aqui um caos, né? Uma história lá. Eu gosto muito de escrever sobre o meu interior, né? A minha região, as histórias. Eu quando chego lá na zona rural, no sítio onde eu cresci, eu gosto de sentar assim, aí fica aquele monte de homem conversando. Aí eu fico escutando aquelas histórias deles, do tempo que eles eram criança, dos tempos do meu avô, para depois escrever, contar do meu jeito. Uma coisa interessante, você ainda vê muita manifestação assim lá? O pessoal sentado, conversando e tal, mas aquilo que você estava falando, o pessoal indo para Juazeiro, aquelas cantorias, aquelas, como é que a gente pode, ladainhas e tal, ainda tem muito para lá? A tecnologia levou muito disso, né? O mundo globalizado levou muito esse mundo, afastou isso, levou muito disso que a gente tinha. Por exemplo, a minha região chegou à energia elétrica por volta dos anos 2000, 2001, 2002. Então, eu nasci no início dos anos 90, então eu vivi 12 anos com minha família lá na nossa casa sem energia elétrica. E os terços que tinham à noite, juntava aquele monte de gente, né, para ouvir o rezador cantar aqueles cantos, aquelas orações. E depois os mais velhos contavam aquelas histórias, muitas tiradas da literatura de cordel. E a gente eu como criança, ficava escutando aquilo, cresci nesse mundo. E hoje não existe mais isso, né? Hoje os terços ainda existem lá na região, né? A pessoa vai lá, reza na casa, mas quando termina o assunto é outro, né? A televisão já é logo ligada após o terço, né? E o assunto é outro, é moto, é assunto de carro, é assunto de novela, é assunto, né, política. Então mudou, né? Não tem mais aquele mundo. E a história que eu vou contar se chama A Primeira Namorada. Sim. Quando eu fiquei de maior nas bandas do meu sertão, um dia eu fui um forró na casa de Conceição. Lá eu vi uma donzela que era a moça mais bela lá daquela região. Seu nome era Rosiete, bonita como uma flor. Filha de Dona Carminha com seu mané curador, um velho muito valente que curava toda a gente daquele interior. E ali naquele forró, pra moça peguei olhar. Ela me viu e sorriu, comecei a lhe paquerar. Tomei uma pinga quente, cheguei nela de repente e falei, vamos dançar? Ela aceitou a dança, eu me abufelei com ela. Ela disse, quem é tu? Eu disse, nos olhos dela, alguém que sonha acordado e que já está encantado por você, mocinha bela. Dancei com a linda moça um shot bem agarrado. Aí falei, me responda, você já tem namorado? Ela disse, ainda não, só que o meu coração está procurando um amado. E eu sorri e lhe falei, pois escuta o que eu lhe digo. Para ter o seu coração, enfrente qualquer perigo. Eu mato pra te ganhar, me atrevo a perguntar, tu quer namorar comigo? Ela sorriu no meu ombro e chegou a me falar, tu quer saber a verdade? Aceito te namorar. Pra mim será um prazer, mas eu não sei te dizer se meu pai vai aceitar. Aí lhe acuchei mais forte e falei no seu ouvido, então vamos começar a namorar escondido? Com teu pai tu vai falar, aí se ele aceitar fica tudo resolvido. Ela aceitou o namoro, aí dei um beijo nela. O forró se acabou e eu me despedi dela. Na manhã do outro dia soube que seu pai queria me interrogar com ela. Bastante longe de mim, a linda moça morava. Da minha casa pra dela, mais de 1 hora eu gastava. No meu cavalo alazão, que naquela região encantava e invejava. Aí selei meu cavalo e fui pra lá apressado.
Em sua casa, o velho me recebeu animado, sentei num canto tremendo e ele foi me dizendo numa cadeira sentada: olha, rapaz, não empato, pode namorar com ela, mas vai namorar aqui pegando só na mão dela. Não quero agarramento, vou estar todo momento vendo vocês da janela. Na casa de Rosiete, todo domingo eu chegava, eu me sentava num banco, ela também se sentava. Nós ficava conversando e o velho nos vigiando, olhando a gente ficava. E uma tarde de domingo eu cheguei lá com prazer. Sentada ao lado da moça, fui até anoitecer. Quando pensei em ir embora, de repente nessa hora forte começou a chover. Naquele início de noite, no céu foi grande a zoada, o relâmpago desceu, foi bem forte a trovoada. Por ali eu fui ficando com porque eu estava jantando na casa da namorada. 10 horas me disse o velho: tá forte a chuva lá fora? Rapaz, durma por aqui, pode ficar sem demora, que mesmo se estiar é perigoso andar nessa estrada essa hora. E uma dormida por lá, desse modo eu aceitei. A velha trouxe uma rede, lá na sala eu armei. Os velhos foram para a cama, levaram a minha dama, na rede eu me deitei. Por volta da meia-noite da rede cheguei por lá. Saí andando no escuro sem quase nada avistar. Numa secura danada no quarto da namorada, no tato eu fui parar. Cheguei na beira da cama da minha amada tão bela, me sentei bem de mansinho e dei um beijinho nela. Ela me empurrou ligeiro, acendeu um candeeiro, não era ela, era o pai dela. Seu mané, naquela hora, me deu logo uma mãozada, que eu caí no pé da cama com a cara arrebentada. No quarto a velha chegou, Rosiete se acordou, apareceu espantada. Seu mané olhou pra mim e alto chegou a dizer: eu sabia muito bem que isso ia acontecer. Me dando outro bufete, disse: minha Rosiete, você pode esquecer. Para saber se você não era um cabra safado, Rosiete foi dormir nesse quarto aqui de lado. Vem dormir na cama dela, você pensou que era ela e acabou sendo enganado. Ali naquele momento o namoro se acabou, de sua casa pra fora seu mané me expulsou. Do bufete e da mãozada fiquei com a cara inchada, muito aquilo me ensinou. Sofrendo por Rosiete, debaixo da chuva entrei, logo peguei meu cavalo, ligeiro nele montei, saí em outra chuvada e perto da minha amada, nunca mais eu encostei. Muito bonito. Nunca mais. Pois é. Mas rapaz, que coisa, o pai foi esperto, né? Pois é, Já tava, eu vou ver até onde esse cabra vai. Né? eu trago a imagem do meu avô para essa história, né? Eu trago... Peguei aquela imagem do meu avô lá do interior, né, o nome dele, e coloquei nesse poema. E... Essas memórias, essa coisa do interior, por de tantas histórias e tanta pureza nas histórias, né? Isso. Uma coisa maravilhosa. Tem um grande amigo que é poeta, o Zé Inácio Vieira de Melo, é alagoano, mora lá na Bahia. Conheci. Você conheceu, Conheci. Né? Ele conta as histórias, só que a poesia dele não é uma poesia de cordel. Mas ele fala muito das coisas do sertão, as coisas do mato, enfim. Mas, voltando para a sua poesia, as histórias que você conta, tem momentos que parece até uma prosa poética, não é? Ela vai caminhando, contando uma historinha e tal, né? É muito interessante. Próprio mesmo dos grandes cordelistas. Está de parabéns. Obrigado. E tem mais histórias para contar? Vamos lá, o nosso telespectador deve estar adorando essa... Eu vou contar uma história de política. Vamos lá. Deixa eu encontrar. Mas o processo criativo é que é uma coisa interessante. Grandes poetas iam para as feiras, não é? O próprio João Cabral de Melo Neto, sim, o Graciliano, o escritor, o Jorge de Lima também, iam para as feiras. O ponto de inspiração era muito as feiras. Né, vendo aquelas conversas, sim, e o cara por ali comprando, discutindo, falando de relação amorosa, falando, enfim, da brabeza, falando do comportamento humano, né? Muito interessante. Isso é muito nas feiras populares, né? Sim. E aí é um ponto de processo de criação onde se extraía muito tudo isso, essa criatividade. Mas vamos lá. Essa história diz assim: a lembrança do candidato. É muito difícil o pobre ter um amigo ricão. Porém, quando vem chegando o tempo de eleição, sempre o pobre acha um rico para apertar sua mão. No tempo de eleição, o pobre é valorizado, vira amigo do rico, passa a ser procurado. Só nesse tempo o pobre pelo rico é visitado.
Nesse tempo, pelo rico, o pobre é reconhecido, ganha carona em carrão, passa a ser muito querido, ganha abraço, ganha beijo, o cheiroso e o fedido. Só nesse tempo, o pobre, que às vezes nem tem um pão, conhece o cheiro e a cor do dinheiro do ricão, pobre vira gente fina no tempo de eleição. Na minha pobre cidade, na última eleição, surgiu lá um candidato apertando toda a mão. Era um jovem muito rico que chegou na região. Falava com todo mundo no lugar que ele chegava, cumprimentava o povo, dava beijo e abraçava, acenando com a mão no carrão ele passava. Numa rua da cidade residia Oliveira, com a mulher Margarida, que tinha sido parteira, e sua filha Clarice, uma mocinha solteira. Uma tarde de domingo, desse modo se passou. Na casa de Oliveira, o candidato chegou, viu Oliveira na porta e sua mão apertou. Disse o homem, bora entrar. O candidato adentrou, pegou na mão da mulher, a mocinha abraçou, pediu o voto dos três e o santinho entregou. Na saída ele falou com muita tranquilidade, amigos, eu quero ser vereador da cidade para trabalhar pelo povo da nossa sociedade. Dias depois a mocinha chegou e disse aos pais, oxe, aquele candidato, o cabra é bom demais. Colocou na minha mão R$150. 50 é para mim, 50 é para o senhor e 50 é para a mãe comprar o ventilador. O meu voto já é dele, ele é meu vereador. Oliveira, vendo as notas, na hora assim falou, rapaz, o cabra é bom, só ele nos ajudou. Oxe, vamos votar nele, por mim ele já ganhou. No dia da votação, veja o que aconteceu, votaram no candidato dizendo ele já venceu. Quando encontraram os votos, o miserável perdeu. Ele, para se eleger, deu dinheiro adoidado, mas o povo foi sabido e enganou o danado. Quase ninguém votou nele, por isso foi derrotado. Depois de sua derrota, logo ele se retirou, da cidade foi embora, para bem longe viajou, seus pés naquela cidade nunca mais ele botou. Um mês depois na cidade um fato se sucedeu. Oliveira aperreou-se e quase enlouqueceu. A sua querida filha, grávida, apareceu. Chamando a moça num canto, ele disse, minha flor, quem é o pai desse filho? Disse a moça sem pudor. Aquele moço que a gente votou para vereador. Oliveira ficou branco, caçou força lá no fundo e gritou, filho da peste, eita Satanás cacundo, desenrou a minha filha e entrou no oco do mundo. Ele ainda perguntou, como isso aconteceu? A moça muito pionga para ele respondeu, no seu carro uma carona ele me ofereceu. O moço me seduziu com modos especiais, na cama dele eu fui, só dele, de ninguém mais. Na saída ele me deu R$150. Oliveira, ouvindo isso, ficou muito enraivado. Se achasse o candidato, ele estaria acabado, enfiaria a faca no bucho do desgraçado. Aquele ricão safado, a pobre moça enganou, colocou ela no carro, para a cama dele levou, tirou sua virgindade e ainda lhe pagou. A moça virou piada naquela cidade inteira, nunca mais o candidato pisou naquela ribeira, mas deixou como lembrança o neto de Oliveira. Muito bonito, muito bonito. São você, essas, né? É uma maravilha, você é um grande cordelista. E a gente... né? E um grande cordelista. Umas histórias de obrigado. muita consistência, interessante, maravilhosa. Foi um prazer você ver como o programa ficou pequeno para tanta coisa legal que você trouxe para cá. Obrigado. O telespectador deve estar adorando. E te agradecer e voltar, fica esse compromisso de você voltar outras vezes aqui. Obrigado, Chico. O programa tem esse objetivo de divulgar e difundir a literatura. Muito bem, leve aqui o nosso grande abraço para a região lá onde você vive e Santana do Mundaú. E então vamos nos encontrar mais vezes. Muito agradecido. Obrigado. Posso... E aí nós encerramos o programa de hoje, Café com Poesia, e até o nosso próximo encontro. Obrigado.